Vamos começando e naturalmente começar por desejar a todos uma boa sessão e um bom dia. E agradecer à PEE pela iniciativa e congratulá-lo pelo já ir na 15ª edição de sucesso. Agradecer naturalmente este excelente painel de oradores, o facto de ter disponibilizado a participar sem qualquer hesitação. Agradecer também àqueles que nos estão a assistir e àqueles que virão até ao final da sessão. E só 2 ou 3 questões aqui de ordem prática. A ordem de intervenção estaria previsto, vamos ver se conseguimos com a entrada do Pedro Pereira Leite, ser primeiro o professor António Costa e Silva, depois o Pedro Pereira Leite, depois o José de Manuel dos Santos e finalmente a Gabriela Canavilhas. E no fim do que haverá então espaço para perguntas e respostas e debate. Quem nos está a ouvir, não podendo fazer as suas perguntas oralmente, peço o favor de o fazer no chat escrito, eu vou tomando nota e no fim, havendo tempo, reproduzirei todas, não havendo tempo, terei que escolher aquelas que parecerão mais pertinentes. Dito isto, então avançaríamos para as intervenções sem um enquadramento muito grande, pelo menos. Queria apenas dizer que o tema que nos traz aqui hoje é a importância e o futuro da cultura na economia e na sociedade e a sua contribuição para o desenvolvimento humano. O facto é que não podemos falar nos dias de hoje em desenvolvimento humano sem falar em desenvolvimento sustentável e não podemos falar em desenvolvimento sustentável sem falar dos seus referenciais, que são precisamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos hoje debater aqui a posição, o papel e a importância da cultura no desenvolvimento sustentável. Vamos-lo fazer em circunstâncias tão atípicas quanto aquelas porque hoje estamos a passar graças à pandemia, mas essa pandemia remete-nos de facto para uma certa urgência e para uma inovação nas soluções e nas soluções da e para a cultura. Será um pouco esta a linha das intervenções e, conforme tinha dito, vou então dar a palavra em primeiro lugar ao professor António Costa e Silva, que é licenciado em Engenharia de Minas pelo Instituto Superior Técnico, fez o mestrado em Engenharia de Petróleo pelo Imperial College e doutorou-se pela faculdade. Iniciou a sua atividade profissional na Angola em 1980, entre 84 e 1997 trabalhou na Companhia Portuguesa de Serviços e entre 98 e 2001 foi diretor executivo da multinacional francesa CGG. Em 2001, até a ida para a Partex, em 2003 trabalhou no Instituto Francês de Petróleo em Paris. Hoje é presidente da Comissão Executiva da Partex e é professor agregado no Instituto Superior Técnico. Em 2020 foi convidado pelo governo português a delinear o plano de recuperação económico do país após a crise provocada pela pandemia. E passava-lhe a palavra desafiando a discorrer um pouco sobre a relevância da cultura no plano de recuperação e resiliência. Sim, muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui presente, cumprimentar a doutora Gabriela Canavilhas, o doutor José Santos, agradecer também ao doutor Pedro pelo convite e pela introdução e, portanto, eu sou um bocado um outsider, digamos, aqui neste painel para discutir um problema tão candente como a cultura. Quando o Sr. Primeiro-Ministro me convidou para preparar a visão estratégica para o plano de recuperação económica, uma das dúvidas que não tive desde o início é que a cultura tem que desempenhar um papel central em tudo aquilo que nós vamos fazer em termos de futuro. Se nós olharmos hoje para a nossa civilização, nós estamos numa encruzilhada. Estamos a viver não só uma crise sanitária que é muito grave e que coloca em causa muitos dos paradigmas que nós tínhamos antes, desde logo o paradigma da segurança. Hoje estamos a tratar da segurança da própria espécie humana, o paradigma da saúde, os desafios da saúde estão muito mais alargados, mas não há dúvida que esta crise sanitária também acelerou a conectividade digital e a mudança tecnológica. Mas ela chamou a atenção para uma questão grave da nossa civilização. Nós não estamos a ser capazes de antecipar os riscos, de ler a realidade e de ler a complexidade do mundo. E uma das razões por que isso não se está a verificar é exatamente porque há uma tendência nas sociedades modernas de serem muito utilitárias, de aferirem tudo pelos valores monetários e para tenderem a desvalorizar o pensamento, a desvalorizar a cultura, a desvalorizar a arte, a desvalorizar as humanidades.
E não há dúvida que nós só sabemos pensar bem se lermos cada vez mais, se dermos atenção à cultura, se o papel das humanidades e das artes for absolutamente claro. E quando nós olhamos hoje, nós somos uma civilização que está a acumular informação a uma velocidade sem precedentes na história. Nos últimos 5 anos, o volume de informação acumulado no mundo aumentou 20 vezes e nós não estamos a ser capazes de transformar informação em conhecimento e não estamos a ser capazes de transformar conhecimento em sabedoria. Faz lembrar muito o verso extraordinário do poeta T.S. Eliot, quando ele perguntava onde é que está o conhecimento que se perde na informação, onde é que está a sabedoria que se perde no conhecimento. E, portanto, as nossas sociedades são muito utilitárias, muito fragmentadas, os saberes estão todos fragmentados, há uma tendência para uma excessiva tecnização da vida política e da vida social, e isso conduz-nos a esta situação. Estamos a ser incapazes de pensar a complexidade do mundo e de responder à complexidade do mundo. E, portanto, o papel da cultura, das artes, das humanidades é cada vez mais fulcral. A escritora Karen Blixen disse um dia que a espécie humana não consegue sobreviver sem histórias, sem narrativas, tal como não consegue sobreviver sem água. E o que se passa hoje é que nós estamos cada vez mais a desligar o pensamento desse tipo de ações, e eu acho que a cultura traz-nos isso, a capacidade de pensar transversalmente. Ler um romance, ler um livro, faz-nos ligar-nos aos outros, fazer essa viagem extraordinária para o outro, e para mim cultura é isso, é a viagem em direção ao outro. E quando nós olhamos para as nossas sociedades hoje, o que é que temos? Temos sociedades cada vez mais desreguladas emocionalmente, sociedades desencantadas, sociedades que estão a perder um bocado o sentido do futuro. E é isto com que estamos a lidar, é a crise do futuro, é a crise da esperança, é a incapacidade da espécie humana que teve desenvolvimentos espetaculares do ponto de vista tecnológico, mas está a ser incapaz de lidar com a complexidade do mundo moderno. E por isso é que eu defendo que nós temos que atacar, sobretudo, este problema, e na própria visão estratégica procurei, em diálogo também com a Sra. Ministra da Cultura e com vários agentes culturais, de tentar chamar a atenção para este problema. E o que é a cultura, se nós nos lembrarmos do extraordinário livro sétimo da República de Platão, quando os homens estão prisioneiros na caverna, só veem as sombras que estão virados exatamente para a caverna, estão agrilhoados, e há um deles que se liberta das grelhetas, olha para trás e vê a luz do sol. E esta luz do sol é exatamente o que é a cultura. Nós somos uma civilização que hoje está acorrentada nas cavernas, que olha para as sombras, que não consegue dialogar com o sol, que não usa o sol para esclarecer os problemas que são candentes na nossa época. E esses problemas são múltiplos. Nós somos sociedades que se arriscam a ter uma combinação tóxica progressiva entre o ressentimento grande, entre aquilo que o vírus está a provocar em termos da coesão social, de afetar os mais vulneráveis. Nós temos um vírus darwinista que atinge exatamente aqueles que são menos aptos, menos preparados, que são mais vulneráveis, que são mais idosos, e é uma marca distintiva da civilização também não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás exige um quadro mental, exige a refundação do que é a solidariedade humana, exige um regresso aos valores humanistas. E nós vivemos num continente que, independentemente da sua história turbulenta, é o continente que inventou os conceitos da liberdade, das sociedades democráticas. E o que é que estamos a ver hoje? As próprias democracias estão sob ataque. Temos movimentos xenófobos, racistas, extremamente preocupantes, e eles estão baseados apenas numa ideia simples. É a demonização do outro. E só a cultura é que pode nos levar a combater esta demonização do outro. Eu lembro-me também do verso extraordinário do poeta irlandês William Yeats, que disse um dia: aos melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados de uma intensidade apaixonada. E nós vemos no mundo moderno, desde os movimentos terroristas aos movimentos racistas, que têm uma intensidade quase apaixonada, baseadas numa ideia muito simples: a demonização do outro, a fúria destruidora contra tudo o que são os valores civilizacionais, e da parte dos melhores não está a haver uma resposta. E a cultura é isso mesmo, é puxar por aquilo que a espécie humana tem de bom, é reverter essa situação e posicionarmos em termos do futuro. E se querem, antes de abordar a questão
das propostas que fiz e que são, penso eu, ainda limitadas, têm que ser desenvolvidas em diálogos com todos os agentes culturais, e tem que haver, da parte dos decisores políticos, a assunção de que a cultura é absolutamente chave para defrontar os problemas do nosso tempo. Queria só lembrar uma história extraordinária que o escritor norte-americano, o David Foster Wallace, contou uma vez sobre o que era para ele a cultura. Ele contou a história de dois peixes jovens que estão a nadar no oceano, e cruza-se com eles um peixe mais velho que lhes pergunta: então como é que está a água? E eles continuam a nadar, os dois jovens, e depois um vira-se para o outro e diz o que é que ele quer dizer com isso, o que é a água. E eu acho que isto é uma história que mostra o papel de nós estamos a perder um bocado esta noção da água, esta noção dos nossos valores, esta noção das questões culturais no nosso tempo. E, portanto, como é que podemos responder a elas? Das propostas que eu tentei introduzir na visão estratégica, tem algumas que me parecem extremamente importantes. A primeira tem que ver com uma espécie de recuperação da ideia do New Deal, do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, quando desenvolveu exatamente uma situação extremamente difícil, a seguir à Grande Depressão de 1939, o grande programa de obras públicas, de infraestruturas. E eu penso que a senhora Ministra da Cultura também está muito sintonizada com esta ideia, é usar exatamente também todos os projetos e todos os programas das infraestruturas, de tudo aquilo que tenha a ver com a instalação de energias renováveis, com tudo que tenha a ver com a instalação de escolas, de hospitais, de todas as obras que se façam, haver sempre uma ligação à cultura, haver grupos de artistas, seja de pintura, de artes plásticas, que sejam associados e que marquem cada uma dessas obras com a sua visão. Eu penso que isso seria extremamente importante, e isso significaria abrir a possibilidade de financiar a cultura, indo ao encontro de tudo aquilo que o país está a fazer nos seus múltiplos projetos, e associar sempre uma parte à questão da cultura, a chamar os artistas, os interlocutores, e desenharem, desenvolverem atividades plásticas e, por que não, também o próprio teatro e a própria literatura ligados a esse grande conjunto de obras públicas. Eu penso que isso poderia abrir as questões de financiamento e mudar muito daquilo que se passa. Depois, o segundo vetor é tudo o que está-se a desenvolver ao nível das tecnologias digitais. Há um estudo muito interessante da McKinsey que mostra que o impacto desta nova onda de tecnologias digitais pode ser 10 vezes maior na economia do que a Revolução Industrial, e a uma escala 300 vezes maior. E as tecnologias digitais são também muito importantes quando ligadas à cultura. Porquê? Porque a cultura tem muitas externalidades, como dizem os economistas, que nunca são tidas em atenção. A cultura está umbilicalmente ligada a todos os setores da economia, é fundamental para a educação, é fundamental para o pensamento, como já disse, é fundamental para a inovação. A inovação vem diretamente também, muitas vezes, da cultura. Não é por acaso que o método de experimentação científica foi desenvolvido pelo Leonardo da Vinci e os seus companheiros, veio exatamente da parte dos artistas, como está patente na própria história da pintura do Leonardo da Vinci. E, portanto, a ligação da inovação, do espírito científico com a cultura, é absolutamente fundamental. Eu penso que este segundo pilar seria usar todas as tecnologias digitais, portanto, haver programas para desenvolver metodologias, para ligar as comunidades de artistas, para desenvolver as competências digitais de todos os artistas, porque eu acho que hoje nós estamos a viver uma realidade nova. Nós podemos fazer, provavelmente, espetáculos de teatro online, podemos fazer leituras de poesia, leituras de livros online, podemos mudar o campo da ação usando também estas novas tecnologias e não virando as costas a elas. E, por outro lado, o envolvimento das comunidades de artistas com estas tecnologias pode criar coisas absolutamente novas que nós não estamos a visualizar hoje. E eu relacionava todas essas competências digitais não só com as questões clássicas do teatro, da própria música, os concertos, mas também pondo a literatura e, atenção, pondo todas aquelas atividades que são fundamentais no nosso país, até porque é um país que tem um património cultural extremamente grande e que merece ser tratado, mas são todas aquelas atividades que têm a ver com o restauro, com a talha dourada, enfim, com os frescos, com a pintura, e que podem também, talvez com as competências digitais, com a divulgação disseminada de todas essas atividades, criar aqui, digamos, uma onda nova que reinventa a cultura, a maneira de fazer cultura. Não há dúvida que temos que apoiar
todos aqueles que produzem bens culturais, e temos que disseminar esses bens culturais. Penso que hoje em dia, com as competências digitais, isso será ainda mais importante, mas todos esses aspectos também têm que ser vistos no quadro de um funcionamento articulado. E esse é o terceiro ponto que eu queria mencionar, que são as redes. Nós temos no nosso país, como sabemos, muitos cineclubes, cineteatros, alguns estão fechados. Nós temos que ter uma rede funcional de todas estas instituições. Porquê? Porque depois temos muitos grupos de artistas, muitas comunidades artísticas que não têm sítios para atuar. E eu acho que tem que se criar aqui uma plataforma também tecnológica que consiga ligar a procura com a oferta e reativar muitas destas redes de cineteatros, cineclubes. Nós temos também centros de arte contemporânea, temos outras atividades que podemos ligar a estas e criar comunidades de residência artística, grupos que possam olhar para estas redes e fazê-las funcionar de forma articulada. Há um quarto elemento que queria chamar também a atenção, que me parece muito importante também para o futuro. Nós não podemos ignorar, e estamos aqui numa conferência sobre a sustentabilidade do planeta, e as questões ambientais são absolutamente cruciais no nosso tempo, porque nós estamos sentados sobre uma crise, independentemente da crise sanitária, que já se transformou numa crise económica e social profunda, estamos sentados sobre uma crise climática que é extremamente grave. E nós somos uma civilização que está habituada a transformar recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Há um estudo interessante do US Geological Survey, mostra que nos últimos 60 anos, em termos percentuais, nós estamos a consumir hoje 618 vezes mais petróleo que há 60 anos atrás, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. Isto não é sustentável. E, portanto, a economia circular, o reprocessamento dos resíduos é absolutamente indispensável. E nós somos uma civilização que sofre da bulimia dos recursos, que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. O papel da cultura, das artes aqui é absolutamente indispensável para mudar o quadro mental, para desenvolver atividades artísticas ligadas a estas áreas, para criar uma nova consciência ambiental, para sedimentar essa consciência e para mudar, sobretudo, os paradigmas de consumo. E nós temos no nosso país, quando olhamos para o artesanato, para as várias artes, materiais que são materiais recicláveis, é muito importante apostar daí e unir, digamos, todo esse conjunto de atividades para o desenvolvimento daquilo que é uma nova consciência ambiental, que é absolutamente indispensável para o planeta. Não quero alarmar ninguém, até porque acho que nós temos condições absolutamente vitais para fazer face a esta encruzilhada da civilização, mas há uma descoberta que foi feita nos últimos anos. Nós deixamos nas últimas 3 décadas sedimentar na camada superficial do oceano, nos 3 metros do topo do oceano, deixamos sedimentar aí e acumular-se energia que é equivalente a 1000 milhões de vezes a energia que foi deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. E os cientistas ainda não sabem hoje como é que esta energia é libertada para a atmosfera, mas é ela que cria todos os fenómenos climáticos extremos. Os tufões, os ciclones, as tempestades, e são os bilhões e bilhões de dólares que todos os anos o planeta gasta para fazer face a estas questões. É por isso que defendo também uma grande universidade do Atlântico nos Açores. Os Açores são dos sítios mais preparados no planeta para estudar as interações entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E aqui a questão da ciência pode ser vital, e se ligarmos a ciência às artes, às humanidades, ao desenvolvimento de uma nova consciência, com as atividades que as comunidades artistas podem fazer, nós podemos caminhar no sentido de colocar exatamente a cultura como um dos elementos propulsores da resposta que é preciso dar a esta grande encruzilhada em que está a nossa civilização. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela riquíssima intervenção que suscitou muitas questões, muita reflexão, e reflexão essa e questões que surgirão depois das demais intervenções. E recordo às pessoas que estão a assistir que, caso queiram colocar alguma questão, que façam favor de fazer por escrito no chat. Segundo a ordem de intervenções previstas, seria agora o professor Pedro Pereira Leite, mas aparentemente está a ouvir-nos, mas não consegue aparecer aqui
em imagem e som, de maneira que enquanto não o fizer, vou ter que inverter a ordem. Peço desculpa ao interveniente que segue por esta precipitação, mas tem que ser assim. E então pedia ao Dr. José Manuel dos Santos que avançasse. Não antes, porém, sem eu o apresentar, é escritor, curador, programador e gestor cultural. É administrador e diretor cultural da Fundação EDP, diretor da revista Eletra, administrador da Fundação Arpados Enos Vieira da Silva, diretor da Trienal de Arquitetura de Lisboa, membro do Conselho de Curadores do Museu Nacional de Arte Antiga, é académico efetivo da Academia Nacional de Belas Artes, é membro do Conselho Geral da Fundação Mário Soares e coordenador da edição das obras de Mário Soares na imprensa nacional Casa da Moeda. Foi administrador da Casa da Música e diretor do Museu da Laicidade e foi membro do Conselho Geral de Guimarães 2012, a capital europeia da cultura. Durante 2 décadas foi assessor cultural dos Presidentes da República, Mário Soares e Jorge Sampaio. Nos anos 80 foi autor de programas culturais na RTP, A Imagem das Letras e Viva a Cultura, e foi membro do Conselho de Imprensa. Foi colunista no Semanário Expresso, é autor de poesia, ficção e ensaio sobre temas literários, artistas e políticos, e, portanto, com este vasto currículo, terá certamente muitas coisas a partilhar sobre este tema que aqui nos traz hoje, e, portanto, faça a favor. Muito bom dia a todos. Tenho muito gosto em estar a participar neste painel. Quero saudar o moderador e também os meus colegas de painel. Ouvi com muito interesse o professor António Costa Silva, li o plano dele e gostei muito agora de ouvi-lo incidir sobretudo nas explicações que deu sobre aquilo que no plano dele está e é destinado à cultura. Eu era capaz de alguma maneira, na linha dele, ele ensaia algumas definições do que considera cultura. Aliás, o grande problema deste debate é que, ao relacionar cultura e desenvolvimento, está a relacionar 2 palavras que são palavras baú, faço esta homenagem ao Fernando Pessoa. É possível delas tirar coisas muito variadas e contraditórias. E, portanto, cada um de nós pode usar a definição que melhor entender para as palavras que a seguir vai dizer. Eu lembrei-me de usar, para começar, uma do Giorgio Agamben, um filósofo italiano que tem pensado muito todos os fenómenos do nosso tempo e que diz o seguinte. Ele tem um famoso texto em que faz a seguinte pergunta: o que é ser contemporâneo? E nesse texto ele diz: aquele que pertence de veras ao seu tempo, que é de veras contemporâneo, é alguém que não coincide perfeitamente com ele, nem se adapta às suas exigências e é por isso, nesse sentido, inatual. Como Nietzsche falava do ser inatual. Mas precisamente por isso, precisamente através do seu distanciamento e do seu anacronismo, é capaz de perceber e captar o seu tempo melhor do que outros. Era isto que chamaria cultura. Capacidade que nós podemos ter de nos descolarmos um pouco daquilo que estamos a viver, daquilo que estamos a olhar, para ter uma perspectiva, e essa perspectiva tanto nos é dada pelas lições do passado como uma espécie de desejo do futuro, e só assim é que nós podemos olhar com alguma lucidez o que estamos a viver. Como diz o Agamben, aqueles que vivem demasiado colados ao tempo, com o desejo às vezes frenético de estarem na moda, de ser contemporâneos, são normalmente aqueles que não veem o tempo. Este plano, que representa uma visão estratégica, é um plano que, antes de mais, representa uma escolha cultural. Nós, se virmos os pressupostos em que ele se baseia, esses pressupostos, para além de serem políticos, antes disso, são pressupostos culturais, são pressupostos de valores. E, por isso, nesse sentido, a cultura está presente, aliás, de uma das suas características, é transversal a todo o plano. Porque mesmo quando não está a falar de políticas culturais, está a falar de valores, de reflexões,
de análises que também se servem da cultura para estabelecer certos valores, certos princípios e certos objetivos e propósitos. Eu gostava de citar o exemplo de alguém que, aliás, tem escrito bastante sobre esta pandemia. Eu normalmente leio, ele tem escrito em vários jornais, eu tenho lido alguns artigos dele no El País, que é o filósofo sul-coreano, que é professor na Universidade de Berlim, Byung-Chul Han, e esse filósofo tem, de um ponto de vista filosófico-cultural, uma vez que ele se socorre não apenas dos instrumentos tradicionais da filosofia, mas também dos instrumentos da literatura, das artes plásticas, da estética, da música, e ele tem analisado em livros sucessivos, e falo dele em particular porque a maior parte dos livros dele estão acessíveis em português, ele tem analisado, servindo-se, como digo, destes instrumentos culturais todos, aquilo que são provavelmente os fenómenos mais marcantes do tempo e aqueles que têm sofrido mutações. Devo dizer que, na linha um pouco do professor Costa e Silva, ele tem um olhar muito crítico sobre aquilo que se está a passar. A cultura é também, ou antes de mais, o exercício do espírito crítico e é crítica cultural. E ele tem analisado, por exemplo, vou apenas enunciar rapidamente uma lista de temas que ele tem analisado: o tempo, o amor, o trabalho e também o desemprego e também aquilo que ele chama a autoexploração a que nós somos incitados pelo atual modelo de desenvolvimento, o ócio, o eu e o narcisismo contemporâneo, que ele considera uma das marcas mais importantes do nosso tempo. Também este desejo furioso de ser diferente, nós estamos sempre a dizer, é preciso fazer a diferença, e depois a maneira que temos de fazer a diferença é sempre igual. Portanto, a diferença nunca se faz verdadeiramente, porque é sempre igual. É como outra expressão que agora se usa muito, que é o pensar fora da caixa. Mas as pessoas que usam essa expressão, a maior parte delas não sabem que para pensar fora da caixa tem que se estar fora da caixa. Não se pode estar dentro da caixa e a pensar fora da caixa. E a maior parte das vezes, quando se está dentro da caixa a fingir que se está a pensar fora da caixa, estamos a fazer uma falsificação e um embuste. Mas ele também, este filósofo também tem refletido muito sobre o predomínio do quantitativo, a ideia de que tudo tem que ser quantificado, também a ilusão da comunicação. A comunicação, as pessoas quase todas comunicam apenas para falar e não para ouvir. As pessoas não estão comunicadas, diz ele, a maior parte das vezes estão conectadas só. O planeta e os problemas dos recursos do planeta e do seu esgotamento, a ideia que temos dos outros, e aqui obviamente que tem a ver com os refugiados. Outra ideia fundamental dele é o conformismo. Nós vivemos uma das épocas mais conformistas, em que até a cultura se tornou conformista. A maior parte dos produtos culturais que hoje aparecem são conformistas. A economia, e ele faz uma crítica cerrada obviamente ao neoliberalismo, a política e as novas formas de exercício de dominação, aquilo que ele chama a psicopolítica, também o amor e a maneira como o amor é vivido. Ele tem um livro aí muito pessimista chamado A Agonia de Eros, mas também o consumo e também o mito da transparência nas nossas sociedades e também aquilo que ele chama a sociedade do cansaço, mas também o belo e a salvação do belo, diz ele, o fim dos rituais, o entretenimento e a violência. No fundo, o que ele está aqui a fazer é uma crítica muito clara e muito indignada, muitas vezes, ao nosso modelo de desenvolvimento. E isto põe em evidência que as nossas opções, quando temos um modelo de desenvolvimento, precisam, pelo menos, de ser confrontadas com a crítica a ele. Foi sempre assim que nós conseguimos, no tal continente que criou a ideia de liberdade e de democracia, foi sempre assim que nós conseguimos avançar e progredir. É preciso exercer permanentemente o espírito crítico e, desde logo, a cultura tem a obrigação de exercer sobre si mesma, sobre aquilo que ela própria faz, o espírito crítico. E isso eu também acho que está, muitas vezes, a faltar à própria cultura. A cultura, para exercer o espírito crítico perante os objetos do mundo, precisa, em primeiro lugar, de exercer o
o espírito crítico sobre si mesma. São os poetas, normalmente, que definem melhor as coisas, porque são aqueles que têm o bom exercício das palavras. A Sofia de Melbrenner disse que a cultura para ela era uma educação para a consciência de si mesmo e do mundo. E muitas vezes a nossa cultura deixou de ser esta consciência, transformou-se muitas vezes apenas na produção também frenética e desenfreada de produtos, com vista apenas ao sucesso também imediato. Muitas vezes a cultura foi impregnada daqueles valores que são sobretudo os valores do capitalismo mais selvagem na fase em que estamos a viver. Ela própria muitas vezes foi impregnada desses valores da especulação, da falsificação. E, portanto, a cultura, antes de mais, precisa de fazer uma autocrítica. Nós, no tempo que estamos a viver, apareceram, e queria também só apenas este tópico de reflexão que nos daria aqui pano para mangas, não sei se vocês têm apercebido que normalmente a intervenção do Ministério da Cultura, a Gabriela depois falará certamente também disso, normalmente há um histórico de intervenção na definição das políticas públicas. E o mercado resolvia muitas coisas que o Estado, obviamente, não poderia resolver tudo. Com a pandemia, o mercado deixou de resolver esses problemas. E então o que se passou foi que nós nos últimos tempos temos assistido, por exemplo, a uma série de músicos que são, não direi apenas ligeiros, mas que muitos deles, e não quero obviamente ofender, mas muitos deles são normalmente designados pela designação de músicos pimba, que vieram reivindicar o seu papel cultural, o seu contributo para o património cultural e para a identidade nacional. Isto vai pôr no futuro um problema absolutamente, para mim, intelectualmente dos mais curiosos e desafiantes. É como é que o Ministério da Cultura vai definir daqui para a frente, quando passar isto, e já se percebeu que estas pessoas aproveitaram esta pandemia para reivindicar um estatuto que no fundo lhes tinha sempre sido negado e que eles agora aproveitaram. Ainda há poucos dias houve uma carta de alguém que falou, que é um músico verdadeiramente, um dos tais músicos chamados Pimba, e que falou, fez uma espécie de manifesto público, em que falou e falava como poderia falar o Fernando Pessoa, porque dizia: eu que sou depositário e que sou representante dos valores intelectuais, portanto, eu acho que o Ministério da Cultura vai ter uma definição, uma nova definição das políticas públicas, com clareza, para se perceber aquilo que são as responsabilidades do Estado nesta matéria e aquilo que não são ou que não devem ser. Também é um desafio muitíssimo interessante. Outro tópico que queria aqui introduzir era a ideia de que este tema da relação entre a cultura e o desenvolvimento do país é um dos temas mais presentes na história da cultura portuguesa, pelo menos desde o Marquês de Pombal e dos estrangeirados. Esse tema foi um tema que esteve presente na geração liberal, em Garrett e em Herculano, mas sobretudo na geração de 70. Na geração de 70, com as conferências do Casino, Antero, nas causas da decadência dos povos peninsulares, da decadência nomeadamente económica e social, apontava causas culturais, se lembram, e políticas para essa decadência. Normalmente, o facto de termos uma cultura, pela influência do catolicismo mais integrista na altura, temos uma cultura dogmática, em vez de termos uma cultura aberta à cultura científica. Se nos lembrarmos, essas pessoas, pela sua ação pedagógica, pela sua intervenção nos jornais, o Essa, obviamente, tem um papel fundamental nisto, nas conferências do Casino que foram proibidas, depois na intervenção na imprensa, depois nos seus próprios romances, por exemplo, Essa de Queiroz, aí, com admirável sentido de autocrítica, faz a maneira como tem de fazer o debate é a literatura contra a literatura velha contra a literatura nova, a literatura romântica contra a literatura ou abusivamente romântica contra a literatura realista. Esse debate aparece nos Maias, esse debate também
aparece no Primo Basílio. Mas, no final da vida deles, que aliás foi curta, a do Oliveira Martins, nós até nos espantamos como é que aquelas pessoas morreram entre os 40 e tal anos e os 50 e tal anos, criaram tanto, produziram tanto. O Oliveira Martins morre com 48 anos, o Essa com 55, e no fim da vida eles constituíram um grupo que se divertia a jantar e que se chamava Os Vencidos da Vida. E perguntaram ao Essa de Queiroz porquê que tinham dado esse nome a esse grupo. E ele dizia assim: ora, nós tínhamos um grande objetivo na vida, que era modernizar o país, torná-lo europeu. Falhámos completamente, era desenvolver o país. E, portanto, nós falhámos. É óbvio que um tipo que é barbeiro, se quer abrir uma barbearia, e se conseguiu abrir uma barbearia, esse tipo não é um vencido da vida, é um vencedor da vida. Depende do objetivo que se tem. Ora, o nosso grande objetivo era modernizar, era desenvolver o país, e não conseguimos, falhamos. Não falharam verdadeiramente, porque a obra que produziram e as consequências dessa obra na nossa cultura serviu de alguma maneira para os absolver do facto de terem falhado. Depois, em 1915, a geração do Orfeu também tem o objetivo de pôr Portugal, ainda que com pressupostos políticos muito diferentes, Pessoa, Almada, Sá Carneiro e outros, têm como objetivo também... Não estamos a ser vencidos pela vida, mas estamos a ser vencidos pelo tempo, e por isso queria que concluísse para dar a oportunidade aos próximos. Obrigado. Eu acabo já. Temos que portanto, foi um tema também fundamental pôr Portugal em consonância com a Europa e dar-lhe essa abertura. Eu creio que, apesar de tudo, com o 25 de Abril isso fez-se. Todos nós temos a consciência dos problemas que temos, mas a verdade é que isso se fez. Gostava de partilhar convosco um testemunho muito interessante. Durante anos o Vasco Polido Valente esteve a escrever e contestava a tese de que a educação era fundamental para o desenvolvimento. Nos artigos que escrevia, ele era um colunista habitual nos jornais, contestava, sobretudo, por exemplo, quando houve o governo do António Guterres, que tinha a educação como paixão, ele dizia que nunca foi assim historicamente, dizia que não era a educação que levava ao desenvolvimento e à riqueza, era ao contrário, era a riqueza e o desenvolvimento que levavam à educação. E, no fim da vida, fui visitá-lo porque precisava de lhe pedir uma coisa, e tive uma tarde toda a conversar com ele, e ele disse-me que tinha, de facto, errado no juízo que tinha feito, que tinha percebido que tinha havido uma mutação essencial na sociedade portuguesa e que essa mutação lhe tinha sido dada pela educação. E ele até falava de pessoas que trabalhavam próximo dele, por exemplo, ele dizia, antigamente nós não tínhamos maneira de falar com muitas das pessoas, por exemplo, com a minha empregada, eu não conseguia falar com ela porque não tinha um código de valores comuns, há muitos anos, quando eu era miúdo. E agora ela vem aqui e tem um nível de educação que eu consigo conversar com ela sobre os assuntos do mundo, como consigo falar às vezes melhor com ela do que com colegas meus. E porquê? Porque ela, apesar de tudo, tem uma educação que lhe foi dada, uma educação básica. Só queria fazer aqui um pequeno comentário, que era o seguinte: muitas vezes, quando se vêem estes programas, muitas vezes há a ideia de que a cultura deve servir determinados objetivos. Isto é, a cultura ao serviço da economia digital, a cultura ao serviço das transições climáticas. Eu sei que não é essa a intenção, mas queria alertar apenas para isto. A cultura só funciona como cultura se não estiver ao serviço de ninguém. Para usar duas palavras que são feias, mas sintéticas, isso na cultura acontece, os serviços que a cultura pode prestar acontecem a jusante e não a montante. Depois da cultura ter estado ao serviço da Igreja e de Deus, depois de ter estado ao serviço da raça e da nação, depois de ter estado ao serviço do povo e da revolução com tão maus resultados, não queiramos pôr a cultura ao serviço da economia digital, ao serviço da sociedade inclusiva. A cultura é aquilo onde tudo comparece e ela, a melhor maneira que tem de servir isso tudo é ser ela própria e não se trair a ela própria. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção baú, usando a sua, Sim. o termo que roubou temporariamente a Fernando Pessoa. Enfim, e obviamente, como tal, suscita muitas questões, muito debate que remete para o fim e relembra aos assistentes que, caso queiram fazer perguntas, que a façam via chat. Já temos entre nós o Pedro, que superou as dificuldades tecnológicas, e então passaria agora a palavra a ele, não antes, sem o apresentar, como professor convidado da Universidade de Lusófona, onde é membro do Conselho Executivo da Cátedra Unit WIN da Unesco, Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. É professor nos programas de doutoramento e mestrado em Museologia desde 2011. Atualmente dinamiza o MED, Museu de Educação Global e Diversidade Cultural, um programa de inclusão dos saberes e das memórias locais para a criação de comunidades sustentáveis. É membro da direção do Movimento Internacional para a Nova Museologia, o MINOM-ICOM, e integra os corpos sociais do ICOM Portugal. Faz parte de diversas redes de investigação e tem colaborado com a rede de escolas da Unesco e com a rede de cidades educadoras em Portugal. Desenvolve uma atividade de pesquisa em Portugal, Espanha, Brasil e Moçambique. Faz parte da plataforma da sociedade civil para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em representação de organizações culturais. Conheço bem o trabalho do professor Pedro Pereira Leite e sei que acompanhou desde a sua gênese a construção da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há pouco o professor António Costa Silva lembrava o mantra destes ODS, que é precisamente não deixar ninguém para trás. Mas estamos também, roubando aqui uma expressão do professor António Costa Silva, perante um vírus darwinista, ou seja, que na verdade vai fazendo aqui uma seleção natural dos mais fracos, entre grandes aspas. Convidava o Pedro Pereira Leite a refletir um pouco sobre isto, ou seja, em que medida é que, numa situação em que estamos perante um vírus darwinista, vamos conseguir manter o propósito de não deixar ninguém para trás, particularmente no setor da cultura. Bom, muito bom dia a todos, espero que estejam a ouvir-me em condições. Gostava por começar por agradecer à Fundação Oriente e ao Dr. Pedro Krupensky o convite para participar nesta mesa de debate com tão ilustres oradores, saudar o professor António Costa e Silva pelo trabalho que nos trouxe, que foi pedido que eu comentasse brevemente, a partir do olhar da cultura, este documento. O professor José Manuel dos Santos, que também tem tido um trabalho entre nós meritório no campo da arte pública, da EDP, de toda a atividade que tem sido feita, e da nossa doutora Gabriela Canavilhas, antiga Ministra da Cultura e representante durante muitos anos no nosso Parlamento da secção de Cultura, Educação e Cultura e Ciência. Portanto, é para mim uma honra estar entre vós. Gostava também de dar uma palavra aqui à organização deste evento, a Cláudia Pires Rodrigues, que me ajudou aqui nestes pequenos problemas informáticos. Era simples, era apenas um e-mail, entrei com o e-mail errado, e isto demonstra como hoje em dia é importante estarmos atentos aos detalhes, e é isso que muitas vezes a cultura nos ensina. Bom, o Pedro falou-nos aqui de não deixar ninguém para trás, e deste vírus darwinista. Na verdade, este vírus também não é só darwinista, está a confrontar todas as nossas estruturas sociais. Basta olharmos para aquilo que está a acontecer à nossa volta, no nosso mundo, em África, na América Latina, para perceber que são os mais pobres que são os mais vulneráveis nesta doença. São aqueles que têm menos resiliência, menos capacidade de resistir a estes choques que afetam a nossa economia. É um dos sintomas do nosso mundo. Nós, quem trabalhou com as Nações Unidas na construção da Agenda 2030, sabe que um dos problemas que estava enunciado era precisamente a emergência destas pandemias globais, motivadas quer por mutações, quer por alterações climáticas. Portanto, áreas do mundo que tinham determinadas condições climáticas vão-se alterando, vão surgir novas doenças. Portanto, todos nós sabemos destes fenómenos que irão acontecer no futuro e provavelmente irão ser acelerados se mantivermos um conjunto de práticas que são nocivas para a saúde do nosso planeta como um todo, como um ecossistema. Portanto, nós sabemos que isso vai acontecer, portanto, o que temos que nos fazer, e os Objetivos 2030 são em parte para isso, é preparar-nos para este futuro.
O documento do professor António Costa Silva, sendo um documento que é naturalmente um documento político, portanto foi resulta de uma vontade do nosso governo, ele foi amplamente debatido, foi ouvido de forma bastante exaustiva vários parceiros sociais, portanto eu não vou agora comentar, seria deselegante da minha parte, estar a comentar um documento que tem sido discutido por todos nós, mas vou tentar colocar 2 ou 3 questões a partir de um olhar sobre a cultura. Porque o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos tem sido tentar perceber qual é esta relação entre a cultura e o desenvolvimento. E depois deixar 2 ou 3 sítios onde eu penso que a cultura faz sentido apostar no âmbito da nossa visão de futuro, ou das nossas práticas de futuro, neste plano para a recuperação económica, que é aquilo que nos preocupa atualmente todos em Portugal. Eu penso que, portanto, ele tem enunciados um conjunto de princípios que somos todos, temos todos um consenso, portanto, valorizar os recursos internos, valorizar as pessoas e propõe-nos uma visão de futuro que está alicerçada na inovação e na capacidade de usar toda aquilo que é o recurso da ciência e da tecnologia para conseguirmos ultrapassar esta crise económica e a crise também social que sabemos que também estamos a viver. Portanto, qual é o lugar da cultura, qual é o papel da diversidade cultural que permita combater isto? Eu penso que o professor José Santos já nos falou sobre isso, portanto, temos que ser criativos, temos que ser inovadores, temos que olhar para estas questões. A questão é como é que nós podemos fazer isso do ponto de vista prático, do ponto de vista da sociedade. Portanto, é fácil perceber, chegar a esta conclusão, mas às vezes é difícil perceber como é que nós podemos fazer, como é que podemos, neste documento, que ele tem, aliás, um capítulo sobre a questão da cultura, serviços, turismo e comércio, onde enuncia um conjunto de práticas com as quais eu, genericamente, estou de acordo. E, portanto, aqui a questão é como é que nós, como comunidade nacional, como Estado, com as nossas organizações, podemos avançar e tornar este programa operacional, digamos assim. Bom, há algumas questões que me parecem ser paradoxais, e depois tentarei responder já no final. E de uma forma muito breve, ele enuncia que as pessoas estão no centro das políticas públicas, portanto, todos estamos de acordo com esta necessidade, mas penso que a certa altura fala-se pouco da questão de que as pessoas não existem sozinhas. Portanto, há aqui uma visão muito centrada na relação entre o Estado e as pessoas, e há aqui uma pequena falha naquilo que poderá ser o papel das comunidades. Nós hoje, quando falamos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, temos como um dos objetivos criar comunidades resilientes. Portanto, nós temos que apostar também na sociedade civil, naquilo que são as suas associações, a sua capacidade de se mobilizarem para construir conjuntamente, porque nós vivemos em sociedade e aprendemos com os outros, criamos com os outros. Quando falamos de criatividade, ninguém é criativo sozinho à frente do computador. Quem trabalha com marketing, com design, sabe que faz aquele brainstorming que é precisamente para fazer uma chuva de criatividade. Portanto, nós precisamos do contacto humano. Nesta crise, um dos aspectos mais dramáticos que nós temos vivendo é precisamente esta distância que temos uns dos outros. Muitas vezes fala-se que é necessário manter distância social. Eu costumo dizer, não, nós não temos que manter distância social, temos que nos proteger através da distância física, porque temos que aprofundar a nossa ligação aos outros, temos que manter a nossa ligação social. Bom, um outro paradoxo que eu também encontro aqui neste momento, e isto apenas para podermos depois mais à frente discutir, se for o caso disso, da audiência achar isto interessante, a certa altura o professor Costa e Silva fala da necessidade de renovação de quadros, da renovação, de rejuvenescer, por exemplo, os professores, o corpo docente. Eu estou de acordo, nós temos um corpo docente que está a caminhar para um envelhecimento muito, muito ativo, porque resultou precisamente desta expansão do ensino nos anos 74, 75, dos anos 80, que foi a altura em que construímos a nossa rede de ensino escolar, portanto, corresponde àquilo que se chama a universalização do acesso ao ensino e a sua extensão até o 12º ano, e, portanto, este corpo docente entrou nessa altura e está agora a chegar à sua idade de reforma. Mas nós também temos que pensar que
para se atingir a mestria, e a professora Gabriela Canavilhas, que é uma pianista exímia, sabe bem disto, os anos que nós precisamos de trabalhar para sermos exímios em qualquer coisa. Muitas vezes são precisos 10, 15 anos para termos um músico, para termos um artista a trabalhar com mestria, para ser criativo temos que ter experiência de vida. Portanto, não podemos desperdiçar aqui esta experiência que a nossa sociedade tem. O que nós precisamos é de juventude de pensamento crítico, como disse o professor José Santos, é a criatividade que nos traz. E nós podemos ser criativos até ao fim da nossa vida. Nós sabemos que Agostinho Bessa Luís era uma pessoa extremamente criativa. Temos exemplos, o Almada Negreiros foi criativo até ao fim da sua vida. O Alberto Pimenta foi uma pessoa que até ao fim da sua vida foi criativo. Portanto, precisamos é de juventude de pensamento e de pensamento crítico. Portanto, às vezes é preciso termos, eu compreendo, portanto, é necessário olharmos para os nossos profissionais, mas mantendo toda a ligação, fazendo esta ligação entre o conhecimento existente na sociedade, e valorizar até o conhecimento que existe nas nossas organizações. Nós temos organizações excelentes, organizações de Estado são excelentes e às vezes são colocadas de parte porque, entretanto, surgiu um novo projeto. Bom, outra questão que eu também gostava aqui de lançar como um paradoxo tem a ver com o modelo territorial que o professor Costa e Silva avança. Portanto, nós, efetivamente, nos últimos 20, 30 anos, sobretudo a partir da criação do Ministério da Cultura com o nosso Ministro Carrilho, foi criada uma rede de bibliotecas públicas, foi criada uma rede de teatros municipais, uma rede de arquivos. Portanto, foi um investimento pesado que custou muito ao país. Portanto, foram investimentos ao longo de muito tempo, investimentos grandes, porque muitos destes edifícios, sobretudo bibliotecas, são edifícios notáveis do ponto de vista da arquitetura, e às vezes a gente, quando viaja pelo país, percebe que muitos deles estão subaproveitados e têm sobretudo falta de pessoas que consigam dinamizar esses equipamentos. Portanto, precisamos de, neste modelo territorial, incluir também a dimensão humana de saber trabalhar com estes equipamentos, e temos que perder um bocadinho também aquela ideia de que uma biblioteca só é o sítio onde se vai ler os livros, que um museu é um sítio onde se vai ver objetos, e que um teatro é um sítio onde só se vai ver teatros. Todos estes equipamentos, hoje em dia, podem ter múltiplos usos. Portanto, temos que trabalhar um bocadinho a questão dos equipamentos coletivos e dos recursos que existem no território de uma forma mais diversificada. Aliás, a tecnologia hoje permite-nos, nós sabemos isso, permite-nos tornar interoperativos vários equipamentos. Por exemplo, um hospital pode ter precisamente um museu no seu espaço interno. Há muitos hospitais que apresentam histórias sobre a medicina, sobre os objetos, e que as pessoas que estão à espera ou que vão visitar os seus doentes também aproveitam. E é uma maneira também de criar sinergias. Portanto, temos que aproveitar todos os nossos recursos para os misturar. É isso que a modernidade, no fundo, tem a fazer. Também, o grande desafio que nós temos hoje em dia no âmbito dos objetivos sustentáveis é fazer com que a aprendizagem e a educação se transforme como uma aprendizagem ao longo da vida. Portanto, estes espaços são espaços de excelência para cumprir um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é tornar a educação ao longo da vida, e o que permite, portanto, valorizar também a nossa mão de obra. Portanto, um dos problemas que é apontado é a nossa providencional deficiência na formação de recursos humanos. Portanto, precisamos de valorizar os nossos recursos humanos, precisamos de dar novas capacidades, fazer com que as pessoas que estão hoje em setores com baixa renda e com baixo valor acrescentado possam transitar para setores com mais produtividade. Bom, voltando aqui só para tentar fechar um bocadinho a minha intervenção, com o meu trabalho, o trabalho que eu tenho vindo a fazer no âmbito da academia e no âmbito da Cátedra do Unesco, da relação entre economia e desenvolvimento sustentável, aliás, entre a cultura e o desenvolvimento sustentável. Portanto, nós sabemos que uma das ciências que as organizações culturais apontam aos ODS é a ausência de um pilar da cultura. Portanto, tem aquele pilar da economia, tem o pilar da sociedade, tem o pilar do ambiente, e a cultura, durante muitos anos, até 2015, reivindicou um pilar. Não foi possível, não se conseguiu, e considera-se, como já aliás foi dito neste seminário, que a cultura é transversal aos ODS. E é verdade, de alguma maneira é verdade, mas ao mesmo tempo gera-nos também aqui um paradoxo, que é a Unesco, sobretudo a Unesco, ao longo de vários anos, desde 1973, tem vindo a aprovar um conjunto de convenções onde vai falando da importância da cultura,
até que na última, a última convenção da Unesco na área da cultura, que é a Convenção de 2015 sobre a promoção e proteção e promoção da diversidade cultural, fala desta ligação estreita entre a economia e cultura. Portanto, a partir daí tem-se desenvolvido vários conjuntos de estudos sobre como é que isto pode acontecer na sociedade. Não vou agora, portanto, estar a amassar. Houve um conjunto de conferências intergovernamentais. O Portugal tem participado de forma ativa em muitos destes fóruns. Há fóruns regionais. Portanto, ele tem sido um trabalho muito, muito intenso, mas que chega pouco à sociedade. A Academia provavelmente será responsável por esta deficiência, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre cultura, fazemos os grandes enunciados e depois temos poucos lugares onde é que nós temos a cultura. Bom, todos nós sabemos que ela é fundamental no campo dos direitos humanos. Na nossa Constituição temos um capítulo sobre os direitos culturais. Portanto, temos a importância da educação, da cultura e da educação. Já falámos sobre alguns destes exemplos que têm hoje documentos próprios da Unesco, orientações específicas para esta área que podemos, portanto, trabalhar. Eu iria aqui apenas acentuar dois lugares onde me parecem que são importantes, lugares de cultura. Primeiro, o lugar das cidades. Portanto, as cidades hoje nós somos seres urbanos, quase todas as infraestruturas têm que acontecer nas cidades. Portanto, nós temos um país que é muito peculiar, que tem um povoamento muito disperso. Falamos muito da desertificação do interior. Por exemplo, na zona da Guarda, da Beira Interior, grande parte das populações vive na Guarda e, portanto, aquele território à volta está deserto, tem só pessoas envelhecidas, não é? Temos que pensar como é que nós podemos ocupar esse território. Sabemos que hoje em dia não há territórios vazios, portanto, se não tivermos lá ninguém, ele irá ser ocupado e, portanto, a cultura poderá ter aí um instrumento importante, mas é a partir da cidade que estas organizações se desenvolvem. A Guarda transformou-se nos últimos anos. Eu, há uns anos, fui lá fazer um seminário, um congresso das cidades educadoras e verifiquei com um entusiasmo muito grande que a Guarda se tinha transformado numa cidade jovem, uma cidade com um quarteirão das artes que pintava as paredes da cidade, mobilizava as pessoas, mobilizava a comunidade. Grande parte desse trabalho tem a ver também com o conservador, com a pessoa que estava à frente do museu, que hoje agora veio para Oeiras, mas, portanto, as pessoas que estão à frente destes lugares são pessoas mobilizadoras e que trabalham nas cidades. Portanto, nós na cidade temos a capacidade de desenvolver, temos os equipamentos, temos as pessoas, que é a matéria-prima com que a cultura trabalha. E a partir daí podemos irradiar, então, para os territórios. Por exemplo, as pessoas trabalham com tradições locais, com a oralidade, os contadores de histórias, as pessoas trabalham com memória, podem perfeitamente viajar no território e trabalhar com as pessoas, resgatando as suas memórias. Hoje sabemos, do ponto de vista da saúde, que as pessoas precisam de usar a sua memória para continuarem saudáveis. Portanto, as pessoas que ficam sentadinhas a ver televisão são pessoas que ficam muito rapidamente, não só envelhecidas, como geram vários problemas de saúde. Portanto, manter a atividade física, todos hoje sabemos, todos vemos nas nossas cidades pessoas com alguma idade, já reformados, a fazerem as suas caminhadas. Portanto, temos de também ver estas pessoas a fazer teatro, a construir histórias. Portanto, não são música pimba, mas são coisas locais que dizem respeito às pessoas e que elas coletivamente podem construir. Não será necessariamente todos Fernando Pessoas, nem serão todos Almada de Negreiros, mas é importante que as pessoas tenham a possibilidade de ser criativos. E, portanto, no meio disso haverá sempre um Almada de Negreiros ou um Cristiano Ronaldo da cultura que poderá sair. Portanto, temos que manter, por um lado, esta aposta naquilo que o professor José Santos diz, no que é exímio, na procura da excelência. Temos que ter essa política pública, mas também temos que ter, paralelamente, uma política que consiga abarcar a diversidade cultural do país. Portanto, não podemos deixar para trás pessoas que não são tão criativas, ou que nem todos podemos ser criativos ou bons escritores, mas temos também o direito de usufruir dessa cultura e ter a oportunidade também de nos exprimirmos. Portanto, são planos diferentes, mas que as políticas públicas, eu penso que não podem deixar de ter em mente. E, finalmente, a questão da educação, portanto, os lugares de educação sobre o património, são os desígnios, portanto, o usufruto do nosso património, o usufruto da nossa história, o usufruto da nossa memória, da paisagem, que é um património importante, um recurso importante. Ela só faz sentido ser preservada se nós a pudermos viver
e se delas extrairmos os recursos necessários para valorizar. Portanto, temos que ter também políticas de educação patrimonial que estão muito ausentes nas nossas escolas e é um campo onde também se podem mobilizar os adultos, criar comunidades sustentáveis em torno das nossas tradições, de fazer com que esses produtos evoluam de forma que se modernizem e que possam ser incluídos nas novas tecnologias. Portanto, hoje nós vemos que há muitos materiais de têxteis que, através das novas tecnologias, vão se modernizando. Por exemplo, na Serra da Estrela, que há uns tempos eu verifiquei que existia uma pequena oficina de lã, de trabalho com aqueles capotes, não é, dos pastores, que tem um design excelente e que exporta para toda a Europa, para a Alemanha, sobretudo, porque em Portugal as pessoas não compram muito aquelas peças, mas elas são muito valorizadas fora do país. Bom, e para terminar, só para poder aqui lançar 2 ou 3 questões, eventualmente gostaria que possam ser questões de debate, era então fazer uma pequena síntese. Sendo que as funções que nós temos aquelas funções constitucionais que temos na área da cultura, que eu agora muito rapidamente sintetizo em 5 palavras, que é o descobrir, portanto a necessidade que nós temos de descobrir o nosso património, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, portanto temos este imperativo. Temos o direito também de desfrutar do nosso território, da nossa cultura, de desfrutar da relação com os outros, para construirmos vida, para sermos pessoas humanas, para sermos felizes e para construirmos o nosso bem-estar, para sermos criativos, para criar novidades, para nos adaptarmos ao mundo, para partilhar com os outros aquilo que é a nossa vida, para construirmos coletivamente os nossos sonhos, porque nós sozinhos não somos capazes de ir muito longe. E, finalmente, também o imperativo da proteção daquilo que os nossos antepassados nos legaram e que nós queremos deixar para o futuro. Portanto, estas 5 funções, digamos, constitucionais, temos que olhar para elas e perceber onde é que está o lugar da participação. Como é que nós vamos pôr a nossa sociedade civil organizada através de associações de cultura, de associações de recreio, se quisermos, a trabalhar na economia criativa. Nós temos vários exemplos no campo ambiental, onde várias associações ambientais nos últimos anos surgiram e têm vindo a trabalhar nesse domínio. A cultura, infelizmente, não tem tido uma dinâmica tão elevada, mas precisamos de reforçar esta capacidade de dotar a nossa sociedade de mais instituições da sociedade civil que sejam capazes de, em conjunto com o Estado, em conjunto com as nossas autoridades, com as nossas políticas, construir um país mais justo, mais livre e mais democrático. Portanto, temos este imperativo. Obrigado, Pedro. Temos que avançar. Só para fechar, uma questão que eu gostava de referir era também o lugar da língua portuguesa. No documento do professor António Costa Silva fala desta questão, mas nós não podemos olhar para a língua portuguesa apenas como uma língua de educação e de formação de professores. Temos que olhar para a língua como um instrumento de cultura, como instrumento de expressão de um pensamento que é nosso, que é uma expressão cultural e que pode ser transmitido, e temos muitos lugares para usar a nossa língua como língua de cultura, para língua do teatro, língua das narrativas orais, língua da música, língua da dança, etc. E, finalmente, só mesmo para fechar, o lugar das nossas instituições do património. Se nós estamos a modernizar a sociedade, se estamos a modernizar o Estado, se queremos modernizar tudo isto, temos que olhar para as nossas instituições, para o nosso Ministério da Cultura, para as nossas instituições e perceber como é que elas podem ser modernizadas, porque elas efetivamente estão muito envelhecidas, são muito pouco criativas e portanto, temos que, em conjunto com outros setores da sociedade, com a educação, com a saúde, com a economia, transformar o nosso património num património que tenha valor, num património criativo e que contribua para o nosso bem-estar coletivo. Obrigado. Obrigado, Pedro, não só pelas pistas de reflexão, mas também para pistas muito concretas de ação, interessantíssimas, e pena provavelmente não virmos ter tempo para debater estas questões. Não é que as intervenções tenham excedido o seu tempo, mas começámos foi 15 minutos mais tarde e, portanto, enfim, creio que não nos vai sobrar tempo para questões e debate.
Mas então, para não demorar mais, passaria à apresentação da doutora Gabriela Canavilhas, que é licenciada em Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem curso superior de piano do Conservatório Nacional de Lisboa. Exerceu uma série de cargos, entre os quais professora do quadro do Conservatório Nacional de Lisboa, membro do Conselho Diretivo da FLAD, presidente da Academia Superior da Orquestra, presidente da Orquestra Metropolitana de Lisboa, membro da Assembleia Municipal de Avis, ministra da Cultura e vereadora da Câmara Municipal de Cascais, e deputada da Assembleia da República em 2 diferentes legislaturas, e que permitam-me só evidenciar, a título de exemplo, 2 leis importantes para a área da cultura da sua autoria, que é aquela que estabelece a consignação do 0,5% de IRS para as associações culturais e a outra que estabelece a isenção fiscal para as doações e museus da Rede Portuguesa de Museus. Como pianista, manteve uma atividade artística intensa nos palcos principais de salas de concerto, instituições culturais e festivais nacionais, bem como inúmeros concertos de descentralização em todo o país, incluindo os Açores e na Madeira. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Fundação Res Pública e membro não executivo do Conselho de Administração da Fundação Oriente. E passava-lhe então a palavra. The digital floor is yours. Obrigado. Já estou a falar? Já está a ser ouvida. Fantástico! Muito portanto, obrigado. Valeu a pena sair para voltar a entrar. Estas coisas às vezes, nada como sair para voltar a entrar. Peço desculpa pelo, enfim, o incómodo, mas eu não tive, acho eu, culpa, não sei. Bom, estas coisas digitais nem sempre se sabe as razões. A máquina, costuma-se dizer, tem sempre razão. Bom, vou tentar abreviar e vou ser certamente mais breve do que os meus antecessores, que foram de resto brilhantes. Agradeço a todos as vossas intervenções, com as quais aprendi imenso. Passando diretamente e voltando a reiterar as minhas saudações, nomeadamente ao Pedro, nosso moderador. Houve vários desafios que foram lançados quer pelo Pedro, quer pelo professor António Costa e Silva, quer pelo meu amigo José Manuel dos Santos, talvez o maior dos quais tenha sido a questão do José Manuel dos Santos relativamente à definição daquilo que podemos, e acho que devemos refletir sobre o que é que são os bens meritórios do ponto de vista cultural e aqueles que devemos consolidar como um acervo cultural importante a preservar e a consolidar enquanto bens sobre os quais o Estado e as políticas públicas se devem debruçar. E sobre isto eu acho que merece uma reflexão neste nosso diálogo, mas gostava talvez de começar por dizer que um dos aspectos que não foi aqui talvez ainda suficientemente abordado é a questão de que a cultura é sempre uma força política. A própria produção cultural é em si uma imanência política e por causa disso ela tem tanta força e tanta importância na sociedade. Ela é uma imanência política. E por isso também, e voltando à intervenção do José Manuel dos Santos, ela requer coragem política na aplicação das políticas e na determinação dos caminhos das políticas. Quando o tema geral deste debate hoje, cultura e sustentabilidade, ou cultura e economia, em si é um tema que provoca normalmente algumas efervescências, se assim se pode dizer. Efervescências porque em si são, de certa maneira, contraditórias. E posso, talvez, expressar um pouco o meu pensamento nesse sentido. As contradições entre cultura e economia e desenvolvimento económico não têm que ser necessariamente contradições sociais. São contradições essenciais, no sentido em que a produção cultural, a produção artística, a produção intelectual é um bem em si próprio que, para a sua essencialidade, não tem necessariamente que estar numa cadeia de produção de valor. A cadeia de produção de valor é que se associa depois aos bens culturais. E essa associação aos bens culturais, muitas vezes, provoca choques. E quando a economia se cola à cultura para a tornar consistente
e sustentável torna-se muitas vezes importante para lhe dar peso, e às vezes é a favor dela para lhe dar peso, até do ponto de vista das políticas culturais, e para ajudar, mas muitas vezes isto transforma-se não diria numa oferta envenenada, mas transforma-se às vezes num problema que nem sempre vai de acordo com as próprias premissas essenciais da cultura. Espero estar-me a fazer entender. Nesse sentido, é o tal presente envenenado que torna este diálogo sobre o casamento da cultura com a sustentabilidade económica, às vezes um pouco delicado. E casa com aquilo que há pouco o José Manuel dos Santos falou, sobre este debate que hoje em dia a crise económica do Covid e todos os problemas da sustentabilidade do setor cultural se colocam, e sobre a abrangência daquilo que é o setor cultural. Bom, o que é, no fundo, a cultura funde-se com civilização. O conceito de cultura e o conceito de civilização fundem-se, são conceitos que se fundem, porque, no fundo, antropologicamente, cultura significa arte, leis, usos, costumes, conhecimento, credos, moral, enfim, todas as expressões civilizacionais que expressam o comportamento e o modo de vida do ser humano. E, portanto, nessa definição tão ampla, a cultura abarca todos os modos de vida das pessoas de uma sociedade organizada. Mas também inclui, como é evidente, aquilo a que a cultura está academicamente associada, que é a literacia, a acumulação de saber, a transmissão de saber e o conhecimento intelectual e artístico. Agora, o mais importante é que aquilo que importa sublinhar é que é a literacia, a transmissão de saber e o conhecimento intelectual que condicionam todo o resto. Ou seja, é precisamente esta parte da aquisição de saber e a acumulação do conhecimento que vão condicionar a forma como o homem se expressa na sociedade. E, portanto, não podemos esquecer nunca que quando nós generalizamos o conceito de cultura como todas as formas de expressão na sociedade, não podemos esquecer que são estas pequenas premissas, pequenas grandes premissas, a acumulação de conhecimento e transmissão de conhecimento e a intelectualização do saber, que depois vão condicionar todas as outras, a moda, o vestir, a gastronomia, o comportamento social, o entretenimento, as expressões sociais. E, portanto, nós não podemos nunca tirar o fito de que é nessas premissas fundamentais que nos temos que focar e que temos que valorizar. São os tais chamados bens meritórios, que o Estado, enquanto grande financiador da cultura, se tem que focar. E como os tais valores, os valores identificados como os valores que são constitutores da identidade, os valores constitutores daquilo que fazem o homem melhor e a sociedade melhor. Agora, se a cultura e a preservação de valores, se a cultura é a criação e a preservação de valores, quem é que identifica quais são esses valores? Esse é o grande desafio da sociedade contemporânea. Quem é que identifica quais são esses valores? Esses valores eram uns no princípio do século XX, eram outros no século XIX, eram outros no século XVII, são outros no meados do século XX e são outros no século XXI. Essa identificação desses valores identitários do homem precisam de ser constantemente cuidados, constantemente avaliados e constantemente cuidados. E, sobretudo, olhados com a noção de que a sociedade vai mudando, todos os condicionamentos que nos rodeiam estão sendo sempre alterados, portanto, com tantos apelos que nos alteram o nosso modo de vida, mas esta identificação dos valores são fundamentais para nós continuarmos a identificar o que é cultura, o que é que deve ser preservado e identificado como valor. Ora, parece-me que só por aí já temos aqui em cima da mesa questões fundamentais para o debate sobre a cultura e sobre o debate sobre como esses valores devem ser depois postos como questões
de base para a sustentabilidade. Do meu ponto de vista, a melhor forma de colocar esses valores como base de sustentabilidade é da forma como o Pedro Pereira Leite falou, a questão de pô-los ao serviço da inovação para o futuro. E também, como o António Costa Silva falou, a questão da inovação, a questão da criatividade para o futuro. Porque tudo quanto nós pudermos criar, aliás, também o José Manuel dos Santos referiu, a questão de lançar o futuro, a criatividade, a contemporaneidade, a experimentação, a inovação, é o melhor que a cultura, na sua suma de conhecimentos do passado, pode prover. É a criação do futuro. E é nessa capacidade que a cultura tem de prever e imaginar o futuro que nós podemos imaginar a sustentabilidade. Porque através da inovação, o abrir portas, a lanterna que ilumina e que vai à frente, mesmo que à partida nos pareça estranha, que nos pareça que não tem aproveitamento na rede de criação de valor do presente, essa inovação que depois colocaremos ao serviço das gerações futuras. Inovação que depois fica ligada ao design, que fica ligada à tecnologia, que fica ligada a tudo quando são depois sustentabilidades económicas. Mas, portanto, é essa inovação que é a súmula do conhecimento do passado e é a capacidade de abrir mentalidades para a criação do futuro. É essa a semente de sustentabilidade do futuro que a cultura nos pode trazer. Por tudo o resto, que são as tais grandes linhas que os Ministérios da Cultura sempre tiveram, a universalidade e democratização do acesso aos bens culturais, a descentralização, a defesa do património e da identidade cultural, o estímulo à criação artística, isto são receitas básicas, receitas, enfim, que são a chamada chapa 4, que sempre se repetem, que são básicas. Mas aquilo que nós devemos, de facto, nunca perder de vista é que toda essa acumulação aristotélica e que chega até hoje é uma acumulação de saber que deve ser transformada em conhecimento de futuro, em inovação. E é essa inovação que nos vai garantir a sustentabilidade das gerações futuras, porque nos garante crer no futuro, acreditar no futuro e não ter medo de desbravar o futuro. Mesmo que esse desbravamento seja muito dele para pôr fora, acreditar que vale a pena apostar, gastar dinheiro, financiar em algo que depois não vai dar em nada, mas se desse 90% desse investimento, 10% se aproveitar, vale a pena, porque esse 10% vai ser a semente que vai semear o futuro. Portanto, é essa aposta no futuro que a inovação, através do conhecimento, através da cultura, nos pode garantir. E eu, com o tempo todo que vos tirei com o meu microfone, ponho à disposição, se quiserem, o resto do tempo para debate. Mas termino talvez dizendo que o problema, um dos grandes problemas que deixo para os decisores políticos e para quem pensa, e eu continuo a pensar, como é evidente, mas para quem tem as responsabilidades como tem neste momento o professor António Costa e Silva e os governos, e sobretudo também a União Europeia, é que as políticas públicas e a política da cultura não são compatíveis com o tempo da cultura. O tempo da cultura tem o seu tempo e o grande problema que muitas vezes entope a boa resolução das políticas culturais é que a política não tem o tempo da cultura e não conjugam. E essa é uma das razões porque nunca as políticas culturais se sentem satisfeitas, porque a política cultural não vive no tempo da política. E essa conjugação tem que se encontrar uma boa forma dela ser feita. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado pela também riqueza da intervenção e das pistas para reflexão e debate que nos deixa. Debate esse que eu temo bem que não iremos fazer, tendo em conta que enfim, já extravasámos largamente o tempo que nos tinha sido atribuído. Mas, enfim, gastaria os restantes 5 minutos de extensão do tempo apenas, enfim, não tenho a pretensão nem a capacidade de fazer um wrap-up de tão brilhantes intervenções,
e por isso, se calhar, vou pedir a cada um dos intervenientes, pela ordem que intervieram, uma frase final que julgam que sintetize o seu ponto de vista e de alguma forma, aquilo que constituiu este debate. Já olhei aqui para o chat para ver se havia alguma pergunta do público. A única que há é se esta intervenção vai ficar gravada e será disponibilizada, e a resposta é sim, vai ficar disponibilizada no YouTube do próprio APE, Desculpe, Pedro, não e estou a ouvir portanto nada. poderão rever esta apresentação no futuro. E pronto, naturalmente depois no fim voltarei a agradecer, mas queria agradecer de facto aos intervenientes e dizer de coração, não é protocolo, que gostei muitíssimo das intervenções, de uma riqueza enorme, que são food for thought e que realmente não suscitam imediatamente muitas questões, porque é preciso digerir e refletir de facto mais a fundo sobre tudo isto. Mas então lançaria só este desafio final de pedir a cada um minuto, Pedro, de declaração de um minuto que sintetize aquilo que era a mensagem que gostariam de deixar. E assim passaria então a palavra ao professor António Costa e Silva. Está a ouvir, Sr. Professor António Costa e Silva? Não está a ouvir. Tecnologia traiçoa-nos. Está a ouvir, professor António Costa e Silva? Bom, então... Está a ouvir-nos? Bom, passaríamos então adiante, na esperança de que o professor António Costa Silva venha a conseguir recuperar o som. E passaria então ao Dr. José Manuel Santos. Em vez de fazer uma síntese, talvez diga uma coisa que me esqueci. Quando se fala da inclusão no acesso à cultura, eu acho que há uma nota fundamental que é preciso dar. É o seguinte, em Portugal nunca houve uma política consistente e continuada de educação artística. Não vamos confundir o ensino artístico é especializado e tem objetivos profissionais, com a educação artística. E em Portugal, todos os programas do Ministério da Educação normalmente são interrompidos, são contraditórios muitas vezes, outras vezes não são universais, e portanto as pessoas, normalmente, é aí que começa a formação de novos públicos, é aí que começa a própria sustentabilidade da cultura. Eu recordo-me que o presidente Jorge Sampaio contava uma história que eu sempre achei muito engraçada. Um dia ele foi à Alemanha a um casamento e, de repente, havia uma orquestra a tocar nesse casamento. E ele perguntou, vocês contrataram esta orquestra? E disseram-lhe assim, não, esta orquestra é constituída pela família dos noivos. Tem aqui aquele senhor que é juiz, mas toca violino, tem aquele senhor que é médico, mas toca violoncelo, tem aquele senhor que é cozinheiro, mas toca trombone, e, portanto, eles que constituem esta orquestra. Isto só se consegue a partir de uma educação artística em que as pessoas, quando estão a aprender, aprendam não aquilo que é apenas as especialidades, mas também esta abertura às formas de arte, à literatura, e isso é que depois faz o interesse pela cultura e também a formação de novos públicos. Isto é que é um dos instrumentos verdadeiramente inclusivos da cultura. Outro que deveria ser, e não é a televisão, que cada vez o nível, em minha opinião, está culturalmente mais baixo, e, portanto, há uns oásis no meio daquela selvageria em que as televisões se tornaram, quando a televisão poderia ser um instrumento fundamental de cultura. E nós, no passado, sob uma ditadura, víamos muitas vezes programas culturais mais interessantes do que aqueles que a democracia não consegue dar. Mas isso também acontece, por exemplo, nos jornais, em que, também na ditadura, os jornais tinham páginas literárias, páginas culturais, crítica diária
musical, artes plásticas, literatura, e pela própria mutação da sociedade e da cultura, isso desapareceu completamente. Portanto, são as verdadeiras questões que muitas vezes nós não temos coragem de enfrentar e que eu acho que devem ser enfrentadas. Obrigado, o professor António Costa Silva já nos deixou, enfim, digitalmente. Então pediria ao professor Pedro Pereira Leite para dizer as suas palavras finais. Bom, então, só para finalizar, gostava de expressar o meu total apoio ao professor José Manuel dos Santos quando fala da necessidade de reforçarmos a educação artística. Nós temos uma experiência no ensino de educação artística muito boa, que se tem vindo a perder com o tempo, e de facto isto é necessário na nossa sociedade, termos um olhar artístico. A EDP, recordo-me que a Fundação EDP tem tido um papel muito interessante nesta área, aquilo que se chamará a arte pública, de apoiar artistas, pintando equipamentos, pintando fachadas daquelas torres de energia, e as nossas cidades estão progressivamente a tornar-se mais belas, com a presença de murais, de mensagens políticas que passam e que muitas vezes não estão incluídas nos museus. Por exemplo, a cidade de Lisboa hoje tem várias galerias murais, de pictogramas que embelezam. E uma cidade mais bela é uma cidade mais feliz. E isso é muito importante, só se consegue se tivermos, portanto, a escola, a aprendizagem. Portanto, não é nada que se possa comprar. Aliás, é interessante, não vale a pena só falar sobre isto, mas nós somos deficitários em termos de balança de comercial no campo da economia criativa. Portanto, importamos mais bens do que aqueles que exportamos. Portanto, é necessário também, para o nosso futuro, invertermos, ou pelo menos equilibrarmos a balança comercial no campo da cultura. E só para terminar, então, para deixar a minha mensagem, não podia deixar uma palavra de solidariedade a todos os trabalhadores da cultura, aquelas pessoas que, quando foi a crise, se fecharam em casa e fizeram concertos nas varandas. Esta crise afetou de forma muito profunda estes coletivos criativos. Muitos deles viviam em condições de precariedade. Não há uma política laboral nesta área que seja possível com o sistema que nós temos. Temos que refletir sobre a questão do trabalho da cultura, sobre um rendimento mínimo para a cultura. Eu tenho defendido isto em vários fóruns. Fala-se muito hoje nos rendimentos mínimos, quando nós temos tecnologias que nos vão roubando margens de trabalho, deixando mais tempo disponível e emprego mais bem remunerado. Portanto, temos que encontrar aqui formas de ampliar aquilo que é o trabalho e o trabalho criativo. Portanto, temos de apoiar. Porque a criatividade não é uma coisa que a gente possa aprender na escola. É uma coisa que se cultiva, que se trabalha todos os dias e que, de vez em quando, nós conseguimos ser criativos. Portanto, é importante trabalhar sempre, porque a criatividade tem 90% de esforço e depois tem 10% de genialidade. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Pedi então à doutora Gabriela Canavilhas as suas palavras finais. Muito obrigada, mas primeiro temos que definir o que é cultura, Pedro Pereira Leite. Eu lembro-me de ouvir o Fernando Mendes, aquele ator que faz programas de televisão, dizer na televisão, precisamente, que nunca tinha lido um livro, mas pertencia ao setor cultural. Com muito orgulho, nunca li um livro, mas pertence ao setor cultural. É necessário a tal definição do que é o bem meritório, o que é a cultura, e essa definição é necessário que seja feita com a tal coragem política que há bocadinho falava. A massificação da cultura ou melhor, a massificação do acesso à informação que veio com a melhoria de vida das pessoas que são depois do 25 de Abril, é algo extraordinariamente bom e fez com que houvesse uma mudança para bem, do ponto de vista das populações, acesso a bens de toda a natureza, inclusivamente bens de entretenimento e de lazer. A esfera de contacto entre bens de entretenimento e de lazer e aquilo que se chamam os bens culturais tornou-se cada vez mais rarefeita. Aliás, o Teodoro Adorno, já nos anos 40 e 30, vociferava contra essa linha cada vez mais ténue. Essa definição é perigosamente estreita
e às tantas, se tudo é cultura, nada é cultura. E nós precisamos ter essa clarificação bem feita. A verdade é que a educação artística também é absolutamente importante. Eu gostava aqui de solidarizar com aquilo que disse o José Manuel Santos, mas queria corrigi-lo no sentido que o currículo inicial que o Pedro me fez está mais que desatualizado. Eu hoje pertenço a um grupo do Ministério da Educação que se chama Programa de Educação Artística. É um grupo que está focado em dotar as escolas de residências artísticas, de contacto com as artes. Eu própria tenho feito residências artísticas em dezenas de escolas de ensino básico, em que até a Sinfonia dos Brinquedos com miúdos ciganos tem feito. E nós temos feito com sucesso e com uma reação extraordinária por parte das comunidades escolares, dos pais, dos miúdos, e isto está a ser um movimento novo nas escolas. E, portanto, a educação artística está viva. E ao contrário do que acontecia há muitos anos atrás, que de facto não existia, eu costumava dizer que a cultura tinha programas educativos, a educação é que não tinha programas culturais. E neste momento está a acontecer um reforço de programas culturais dentro do sistema educacional. E isto é da maior importância e espero que o Ministério da Educação prossiga com essa vertente, porque, como dizem bem, é o cerne da preparação das novas gerações. Eu gostava de terminar apelando à interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é o futuro, claro, o esbater das fronteiras entre as disciplinas é a melhor forma de trabalho dos artistas, dos intelectuais, dos criadores. Nós precisamos cada vez mais de acabar com fronteiras e isto é o que está a acontecer cada vez mais, sobretudo também do ponto de vista das instituições. As instituições podem trabalhar mais umas com as outras, entre várias tipologias e, portanto, a interdisciplinaridade será o futuro na cultura e espero que, desta forma, consigamos enriquecer as nossas redes e chegar mais longe. Muito obrigada. Muito obrigado também. Eu vou só, enfim, bem sei que não é o papel do moderador, mas ao ouvir esta intervenção lembrei-me de uma afirmação do Albert Camus e fui aqui procurar, porque não sabia, não me lembrava com precisão, mas, enfim, novamente agradecendo a vossa intervenção enquanto oradores, agradecer também aos estoicos assistentes que resistiram até ao fim, apesar de termos extravasado o tempo. Acabava justamente com esta citação de Camus, que diz: sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro. E pronto, agradecendo a todos mais uma vez e deixando, suponho que a sensação partilhada de que gostaria de muito mais tempo para desenvolver estas conversas, mas é assim mesmo que temos que acabar. E pronto, mais uma vez, novos agradecimentos e desejo o resto de um bom dia. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigado.